A segunda parte aqui é bem simples também, só que nesse caso aqui, a única coisa que muda, como é paralelo ao eixo Y, eu acabo invertendo aqui. Se é paralelo ao eixo Y, o valor de A continua sendo o mesmo, o valor de B continua sendo o mesmo também. O que você acaba invertendo é isso aqui, vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado sobre b ao quadrado. Você só inverte isso. Então, nessa conjuntura aqui, fica assim, y ao quadrado sobre 16 mais x ao quadrado sobre 7, igual a 1, e a conta acaba aqui. Nada além disso. Tá? Beleza, vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, para dar uma adiantada aqui, eu vou explicar para vocês o que é elipse, o que é a hipérbole, desculpa. O que nós vimos aqui é a elipse. Vou explicar agora o que é uma hipérbole para vocês, que vai ser então o nosso último conteúdo de hoje, tá? Depois eu pego e faço uma atividade sobre isso. Ok, o que é uma hipérbole, então? Deixa eu destacar aqui. A hipérbole é um caso um pouco diferente da elipse. Ela também é uma cônica, é a segunda cônica do total de três, que é a elipse, a hipérbole e a parábola, tá? Vamos então ver o que é uma hipérbole hoje. Hipérbole. Bom, vamos lá então. Vamos colocar a definição clássica aqui e a gente segue depois a partir dela. Definição. Dados dois pontos. F1 e F2 pertencentes a um plano alfa, seja 2C a distância entre eles. Entre eles a hipérbole é o conjunto dos pontos de alfa cuja diferença em valor absoluto, obviamente, das distâncias a F1 e F2 é constante igual a 2A. E nesse caso aqui vai valer o seguinte, né? Vai valer que 0 é menor que 2A, que é menor que 2C. Então aqui a gente acaba tendo a primeira diferença entre hipérbole e parábola, entre hipérbole e elipse. Na elipse você tinha, na verdade, uma soma. No lugar da diferença aqui na elipse, estava escrito soma. E você acabava tendo que na elipse o 2A era maior que o 2C. Aqui na hipérbole é o contrário, o 2A é menor que o 2C. Eu vou fazer um desenho aqui, pessoal, para a gente conseguir interpretar melhor isso aqui. A gente interpreta ela, depois a gente escreve quais são os elementos dela. Você tem que lembrar o seguinte, que lá na elipse, os focos ficavam dentro dela. Aqui na hipérbole, digamos assim, os focos ficam do lado de fora, porque você acaba tendo o eixo focal, a distância focal, maior do que a distância entre o eixo A1, entre os pontos A1 e A2. Vamos fazer um desenho aqui que fica mais fácil para explicar. Quer ver? Pega aqui, por exemplo, o eixo X. Vou traçar aqui o eixo Y. É o nosso primeiro caso, tá? O que acontece aqui é o seguinte, quando você falar sobre hipérbole, você acaba tendo
o eixo, só que aqui você acaba tendo nomenclaturas diferentes. Em vez de você ter um eixo maior e um eixo menor, aqui na hipérbole você vai ter um eixo real e um eixo imaginário. Não necessariamente o eixo real tem que ser maior do que o eixo imaginário. Essa é a primeira coisa. Ó, vamos supor que aqui seja o ponto A1. No caso da hipérbole, o foco fica do outro lado. Ele fica aqui. E aqui vamos supor que seja o ponto A2. E aqui, no caso, vai ser o foco 2. Quando você falar sobre hipérbole, deixa eu só colocar logo que aqui vai ser o B2 e aqui embaixo fica sendo o B1. O que acontece? A hipérbole ela vai ter essa estética aqui, ó. Ela é alguma coisa assim. Tá? E como é que eu sei que um ponto pertence a uma hipérbole? Se um ponto pertence a uma hipérbole, exemplo, suponha que eu tenha esse ponto P aqui. Se esse ponto P pertence à hipérbole, então o que acontece? Se eu pegar essa distância aqui, de P a F2, e a distância de P a F1, você acaba tendo que, no caso, a distância de P até F1 menos a distância de P até F2 tem que ser constante igual a 2A. Qualquer que seja o ponto aqui. Pertencente à hipérbole tem que satisfazer isso aqui. Lembra que, claro, que essa distância aqui tem que estar em módulo. Se você achar o valor negativo, você pega o valor positivo. Então, em módulo, a distância de qualquer ponto da hipérbole tem que ser, no caso, sempre a distância do ponto P até F2, do ponto P até F1, tem que ser constante igual a 2A. Exemplo, se eu pegasse um ponto aqui, nesse outro ramo aqui da hipérbole, o ponto Q, distância que vai desse ponto Q até o F2 e desse ponto Q até o F1, que F2 menos Q F1 tem que ser também igual a 2A. Então, no caso da hipérbole, tem que satisfazer essa relação aí. Tem uma situação que é o seguinte, que eu vou voltar a perguntar para vocês. Alguns nomes, pessoal, repetem. Exemplo, no caso aqui, se você pegar essa distância da origem aqui, no caso, até esse pontinho A aqui, essa distância aqui, ela continua sendo chamada de A. Essa distância aqui, nesse caso da origem até o ponto B2, ela continua sendo chamada de B. Tá? E quem é que vai ser o C? O C continua sendo a distância focal. Exemplo, vou colocar para cá. Essa medida aqui continua sendo C. E aí tem um detalhe, pessoal, que eu quero discutir com vocês. Suponha que eu considere agora, pego no caso exatamente o pontinho A2 que está aqui. Aqui está o pontinho A2. Do ponto A2, vou pegar e vou traçar essa distância até aqui em cima do ponto B. Eu pergunto a vocês quem é a distância de B2 que está aqui em cima até o ponto A2. Quem vai ser essa distância aqui, gente? C, né? Por quê? Tá certo. Mas tem uma explicação para isso. Sim, sim, mas tem mais um pouco do que isso ainda. A ideia é o seguinte, olha. Eu sei que a distância entre cada ponto, né, aqui.
Eu sei que a distância entre cada ponto aqui, por exemplo, se você analisar, se eu subtrair, né, essa distância desse ponto até esse ponto aqui, menos essa distância desse ponto até esse ponto aqui, ela dá zero. Ok, mas não é isso que eu quero, não. Ah, claro. Pessoal, eu peço desculpa a vocês, eu fiz uma burrice aqui. Não é isso que eu queria escrever, não. Ou era, peraí. Não, era isso mesmo, tá certo. Porque, na verdade, é o seguinte, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Essa distância que tem que ser C por um outro motivo, que quando você pega e define o eixo imaginário, que é esse eixo aqui, esse eixo imaginário, na verdade, ele é definido em função de A e de C. Então, eu fiz o processo contrário aqui. Na verdade, não é que você define o B aleatoriamente assim. Esse B aqui é definido como sendo o B que satisfaça essa relação aqui, ou seja, C ao quadrado tem que ser igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Novamente, olha, você tem o ponto, tem a medida A e tem a medida C. Para conseguir definir essa medida B, você define de maneira que esse B aqui do eixo imaginário, ele seja igual a quem? Seja, no caso, o valor que satisfaça a relação C ao quadrado mais A ao quadrado igual a B ao quadrado. Então, você define o B, na verdade, em função de A e de C, para caracterizar, no caso, o eixo imaginário. De qualquer forma, vai valer essa situação aqui. Deixa eu colocar para vocês quem são os elementos da nossa hipérbole, então. Os elementos dela começam pelos focos. F1 e F2 são os focos, certo? Depois o O é o centro. Alguém, pessoal, quer perguntar, talvez? Não? O A1, A2 é o eixo real. Que é aquele que realmente existe, no caso aqui de A1, que é esse valor aqui até o A2 que está aqui. O B1, B2 é o eixo imaginário, porque é eixo imaginário que, de fato, a hipérbole não passa por ele. Tá? Então, vai chamar de eixo imaginário. Diferentemente do eixo menor da elipse, que passava pelo ponto B1 e que passava pelo ponto B2, no eixo imaginário aqui, a hipérbole não passa pelo ponto B2 nem pelo ponto B1, só que acaba satisfazendo essa relação aqui. Eixo imaginário. Aí vai valer a relação que é o teorema de Pitágoras. O 2A é a medida do eixo real. O 2B é a medida do eixo imaginário. Tá? E o C sobre A continua sendo a excentricidade. Excentricidade. Aí eu quero pegar e discutir com vocês algumas coisas sobre a excentricidade aqui da nossa hipérbole, pessoal. Olha só, está um pouquinho embolado aqui, mas eu acho que dá para você perceber isso. Eu pergunto a vocês o seguinte, preste muita atenção na pergunta. Se eu pegar esse A2 e me aproximar ele na direção do F2, se eu me aproximar o A2 do F2, a minha hipérbole vai ser mais aberta ou ela vai ficar mais fechada? O que vocês acham? Mais aberta. Aberta, né? Quanto mais próximo do F2, quer dizer, mais ela vai abrir aqui. E se eu for me distanciando, se for me aproximando aqui, no caso desse eixo aqui, que é o eixo Y, consequentemente, mais fechada ela vai ficando. Então, quanto mais próxima do foco o A2 ficar, ela fica mais aberta. Quanto mais afastada do foco ela ficar, mais fechada ela vai ficando. Então, eu vou escrever exatamente isso, né? Quanto mais próximo de 1. Lembra o seguinte, se eu me aproximar, o A nosso, nesse caso, ele é menor do que o C. Tá? Então, quanto mais próximo de 1 for a excentricidade,
mais, vou deixar um espaço para a gente completar, é a hipérbole. Aqui eu coloco, pessoal, é mais aberta ou mais fechada? Quanto mais próximo de 1 for a excentricidade. Voltou aqui. Olha só. Quanto mais próximo de 1 for a excentricidade, mais o quê? Aberta ou fechada é a hipérbole. O que vocês acham aqui? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ninguém, pessoal? Arrisca aí, 50% então de chance. Aberta. Mais aberta, né? Tá certo. Por quê? Se você pegar mais próximo de 1, significa que o A vai ser maior. Então, se você for se aproximando aqui do F2, ó, você vai aumentando o valor de A. Se você aumenta o valor de A, C sobre A vai ficar mais próximo de 1. Né? Quanto menor for o A, mais longe do 1 fica, porque se você tiver um denominador menor, o quociente vai ser maior. Então, quanto mais próximo do 1, ó, quer dizer que o A vai se aproximar mais do F2. Consequentemente, a distância entre o A e o B vão ficar cada vez mais próxima. Logo, se ficar mais próximo do 1, ela vai ficar mais aberta, com certeza. Entendeu? Se você tiver quanto mais próximo de zero ela ficar, mais fechada ela fica. Se você botar, por exemplo, o valor muito aqui, do C, consequentemente, esse valor de C vai ficar pequenininho. Se o A é constante, você vai diminuir o valor de C sobre A, que é a excentricidade. Aí vai ficar bem mais fechada. Essa que é a lógica da coisa. Não entendeu, Robson? Vamos lá. Vamos tentar fazer aqui. Ó. C sobre A. Eu tenho aqui que o meu denominador é o A e o meu numerador aqui, no caso, é o C. Você percebe que na elipse aqui, eu também tinha a excentricidade, que também era C sobre A. Tanto na elipse quanto na hipérbole, eu tenho a excentricidade. Só que aqui você acaba tendo uma inversão. Na hipérbole, o valor do A2 vem antes do foco. Certo? Na hipérbole, o valor do A2 vem antes do foco. Se você aproximar o A, que é essa distância aqui do F2, quer dizer que você vai aproximar o A do C. Se você aumenta o valor de A, consequentemente, essa conta aqui ela vai ficar cada vez mais próxima do 1. Concorda comigo? Aumenta o A aqui. Consequentemente, essa conta fica mais próxima do 1. A distância focal, nesse caso, ela está constante aqui. Se eu aumento o A, fica mais próximo aqui. Se eu coloco um valor aqui mais próximo, se os dois valores são próximos, consequentemente, C sobre A fica próximo do 1. Exatamente. Ao contrário, lá é uma coisa, porque, na verdade, a excentricidade aqui, se você aumentar o A, vou fazer a pergunta, se você aumenta o A, o que vai acontecer com a excentricidade? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir se você aumenta o A? Exatamente. Se você aumentar o A, consequentemente a excentricidade vai diminuir. Então, se a excentricidade diminui, ela vai ficar cada vez mais aberta, porque quer dizer que você vai aproximar esse A do F2. Se você pegar um A muito pequenininho aqui, consequentemente a excentricidade é cada vez maior. Quanto mais próximo do zero, tem até a ver com limite isso. Quanto mais próximo do zero, e o valor de C é constante, consequentemente, maior fica C sobre A. Então, quanto maior a excentricidade, mais fechada é a hipérbole. Quanto mais próximo do 1 for a excentricidade for, mais aberta vai ser a hipérbole. Ela tem um comportamento diferente. Sim. Quanto mais aberta ela for... Não, peraí. Quanto mais aberta é... Sim. Exato. Porque, na verdade, o que acontece com a elipse é o contrário. A elipse, cadê? A elipse aqui é o seguinte, está invertido. Então, se você aproximar, se você for diminuindo aqui, ó, cadê? A elipse também é C sobre A. Então, se você pegar e diminuir aqui, se a sua excentricidade diminui,
cada vez mais aqui, mais próximo do círculo ela vai ser. Então, deixa eu só entender o que você falou. Quanto mais aberta a hipérbole, ou seja, quanto mais próximo de zero, sim. Quanto mais achatada a elipse for, mais aberta vai ser a hipérbole. Não, é o contrário, Robson. Ó, se você pegar, presta atenção, se você pegar aqui, por exemplo, uma excentricidade aqui próximo do 1, se você pegar uma excentricidade próximo do 1 aqui, você vai ter, no caso, uma elipse cada vez mais chata. Quanto mais próximo do 1 aqui, mais chata vai ser a sua elipse. Então, quanto mais aberta a hipérbole... Isso. Não, é mais achatada, é o contrário. É mais achatada. Eu já vou responder, Vitor, só um minutinho. Você entendeu aí, Robson? Que é o contrário? Quanto mais aberta a elipse for, mais achatada. Quanto mais aberta a hipérbole for, mais achatada, porque quer dizer que vão estar mais próximo de uma excentricidade. Ô Vitor, a resposta é sim, tá? Igual que eu até comentei ontem com vocês, aquele gráfico, né, 1 sobre x, é sim uma espécie de uma hipérbole rotacionada. Tá correto isso. A gente não vai chegar a fazer aquele caso específico, mas é quando você tem como simetria a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então, sim, 1 sobre y igual a 1 sobre x é uma espécie, sim, de hipérbole, no caso que sofreu uma translação. Bom, na verdade, uma translação, na verdade, uma rotação. Você rotacionou. Ela não translatou, ela rotacionou. Deixa eu fazer, então, aqui, pessoal, explicar como é que são as fórmulas. As fórmulas são mais tranquilas. Entendeu, né? Porque, na verdade, era esse caso aqui, só que você faz uma rotação. Aí você acaba tendo aquele caso 1 sobre x. Tá? Vamos lá, então, pessoal. Eu vou fazer com vocês agora as equações reduzidas da hipérbole. Pessoal, para a gente poder adiantar um pouco aqui, vou fazer logo aquele caso geral. Porque o caso onde o centro é a origem, é o caso que você pega o x0 e y0 igual a zero. Então, vou fazer logo o caso geral. Tá? Para poder dar tempo aqui. Bom, a ideia aqui é o seguinte. Suponha que você tenha, então, aqui... Sim. E aqui no caso, eu tenho aqui, vamos colocar um x0 aqui. Eu tenho, no caso, um y0 aqui em cima. Isso aqui. A gente vai ter o seguinte aqui, ó. Vamos pegar o primeiro caso. Eu vou colocar aqui o valor de A1, aqui no caso de F1, aqui de A2, aqui de F2. Então, seria alguma coisa assim, olha. No caso aqui é o A1, aqui é o F1. Lembra que é o contrário da elipse. Aqui no caso é o A2 e aqui no caso é o F2. E aqui a gente acaba tendo os valores do eixo imaginário aqui. Vou colocar o B1 aqui e o B2 aqui. Então, considere essa hipérbole aqui, ó. A equação reduzida dela é dada por essa expressão aqui. Você acaba tendo 1x ao quadrado, desculpa, 1x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado,
menos, a diferença é que, em vez de você utilizar o mais, você acaba utilizando o menos aqui. Y menos y0 ao quadrado sobre um b ao quadrado também. Igual a 1. Onde tanto A quanto B são aqueles que a gente já viu na definição dela. Ou seja, o valor de A é essa medida aqui, e o valor de B é essa medida aqui. Certo? Então, nesse caso aqui, você tem o seguinte, que o eixo real ele é paralelo ao eixo x. É paralelo ao eixo x. Vamos pegar agora o segundo caso. Lembrando o seguinte, pessoal, se você tiver a origem, é porque o x0 e o y0 vale 0. Então, fica um caso mais simples. A gente até pode colocar assim, né? OBS. Se x0, y0 for igual à origem que é o ponto 0, 0, então você acaba tendo x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Você acaba se reduzindo a essa equação que está ali. Novamente, vamos pegar o caso 2 agora. O caso 2 é o invertido disso. Vou traçar aqui o eixo y de novo. Vou traçar aqui o eixo x novamente. Pode ser, tá? Nesse caso aqui, gente, vou fazer diferente. Eu vou ter aqui, ó, vamos supor que o meu eixo real seja paralelo ao eixo y. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui o A1, vou colocar aqui o F1, vou colocar aqui o A2 e vou colocar aqui em cima o F2. A simetria está mantida aí. E vou colocar aqui o B1, o B2 e o B1. B1 aqui e B2 aqui. Então, nesse caso, que a gente acaba tendo essa figurinha aqui, ó, um pouco mais fechada, porque como eu distanciei o F2 do A2, vai ser, na verdade, uma hipérbole mais fechada assim, ó. Assim. E assim. Agora, as demais componentes não mudam, ou seja, esse pedacinho aqui continua sendo A, esse pedacinho continua sendo o B, né? E no caso, esse pedaço todo aqui continua sendo o C. Talvez faltou colocar aqui, né? Que esse pedaço todo até aqui no foco continua sendo o C. Então, o que acontece aqui, gente? Nesse caso, a nossa equação da hipérbole vai ser assim, fica sendo um y menos um y0 ao quadrado sobre ao quadrado menos um x menos x0 ao quadrado sobre o b ao quadrado. Igual a 1, tá? E nesse caso que você tem, então, que o eixo real ele é paralelo ao eixo y. Ele é paralelo ao eixo y. Aí percebam só que na elipse eu poderia inverter isso aqui porque ela era uma soma. Como aqui é uma subtração, você não pode inverter. Se inverter, fica errado. E no caso particular, né? OBS. Se você tiver que x0, y0 é igual a 0, 0, aí no caso essa conta que se reduz a isso.
Vamos fazer alguns exemplos sobre isso, mas não tem muito segredo nisso, tá? Vou olhar aqui, pessoal. Aqui, quer ver? Vamos lá. Exemplo. Uma hipérbole tem centro no ponto, tem centro no ponto menos 2 e menos 3. Semi-eixo real A igual a 5 e semi-eixo imaginário igual a 6. Perceba, então, que nesse caso aqui, gente, já é o valor de A e já é o valor de B, tá? O A já vale 5, porque se fala que é semi-eixo, quer dizer que é metade do eixo. Então, o A está valendo 5, e o semi-eixo imaginário é igual a 6, quer dizer, então, que o B, né, aqui ele já vale 6. Não tem que pegar e dividir por 2, não. Se você falasse que o eixo imaginário fosse 5, você teria que dividir. Ele já te fala que o semi-eixo é 5. Tá? Então, não precisa pegar e dividir por ninguém, não. Você utiliza exatamente como está. Ok. Aí você vai ter duas situações, né? Se você tiver que o eixo real for paralelo ao eixo x, a equação será. Olha só, se você tiver que o eixo real for paralelo ao eixo x, você acaba tendo essa equação aqui. X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y0 também ao quadrado sobre b ao quadrado aqui igual a 1. Nessa conjuntura aqui, você acaba tendo o seguinte, né? O ponto O é menos 2 e menos 3. Então, esse cara aqui fica sendo o x0 e esse aqui fica sendo o y0. O nosso A vale 5 e o nosso B vale 6. Percebam aqui que o B é maior do que o A. Aqui não tem problema nenhum acontecer isso. Na elipse teria. Então, fica x mais 2 ao quadrado sobre 25 menos y o quê? Mais 3 ao quadrado sobre 36 igual a 1. Então, no caso, se você tiver que o eixo real for paralelo ao eixo x, vai valer isso aqui. E tem aquela outra situação. Se o eixo real for paralelo ao eixo y, a equação será. Aí, nesse caso, se for paralelo ao eixo y, vai valer isso aqui. A gente acaba tendo y menos y0 ao quadrado. Só que agora o ao quadrado fica aqui embaixo. Menos x menos x0 também ao quadrado. Igual a 1. Só pegar e substituir então, gente. Vai ficar y o quê? Como o ponto é menos 2 e menos 3, então fica y mais 3 ao quadrado sobre 25 menos x mais 2 ao quadrado sobre 36. Igual a 1. Então, nós temos essas duas equações aí da hipérbole, nesses dois casos aí.
Alguém quer perguntar alguma coisa? O pessoal está bem tranquilo isso aqui, essas ideias? Então tá, eu vou passar para vocês então uma atividade sobre isso aqui para a gente corrigir a semana que vem. Não vou passar muita coisa, coisas bem básicas mesmo. Essa semana que vem eu vou corrigir o que eu passar para vocês hoje e pretendo passar a parte sobre parábola, pelo menos dar uma ideia do que é uma parábola, que tem a ver com a parábola que você aprende lá no ensino fundamental, mas um pouco mais geral, digamos assim, tá certo? Então, daqui a pouco eu mando para vocês, para o grupo, pessoal, algumas atividades e mando também essas notas de aula aqui e também o link com os vídeos, tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, talvez? Não? Então tá, pessoal. Desejo a todos uma boa noite. Eu paro por aqui então, tá bom?